Nessa edição, você vai acompanhar principalmente entrevistas realizadas aqui na Expogestão em Joinville. Uma conversa com o tricampeão mundial de UFC, a entrevista de como empreender em Joinville e tudo sobre como aumentar as vendas e fidelizar clientes com o uso da internet. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. E Itagrês Revestimentos Cerâmicos. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vamos começar esta edição falando sobre negócios, empreendedorismo, inovação e direitos do consumidor. Palestras que nossa equipe cobriu na Expogestão em Joinville e uma conversa muito interessante com um advogado. Veja só! Nessa edição, teremos a entrevista exclusiva com Royce Gracie, a lenda das artes marciais e um dos principais representantes da família que é símbolo do jiu-jitsu. Acompanhe agora! Então, estou aqui ao lado do Royce Gracie, tricampeão mundial de UFC. E em breve você vai assistir a entrevista com ele, não perca! Espero vocês! Até mais! Qual é a lição que você aprendeu após ser tricampeão mundial? Cara, aprendi muito durante. Nunca esquecer de onde eu vim. Que técnica, como meu pai sempre falou, a técnica é a força da alavanca, ganha da força bruta. Não há necessidade de celebrar uma vitória. Meu pai era contra celebrar a vitória. Você está ganhando, você treinou para essa vitória. Não era uma surpresa. Surpresa é se eu perder. E por que você acha que a disciplina ela ajudou com essas vitórias? Cara, como todo atleta tem que ter disciplina. Tem muito atleta que ele usa o talento, mas o talento e o casca grossa, isso um dia acaba. Você tem que ter disciplina para levantar e praticar. Para você ficar lá em cima o tempo todo, você tem que ter disciplina. Como que você acha que a disciplina ela pode ajudar nos negócios e na vida? Cara, a disciplina pode ajudar na vida, pode te dar, quando você tem a disciplina, cara, você tem tudo, você consegue chegar na hora certa, você tem autoconfiança para falar com as pessoas, quando você pode ganhar em tudo, cara, isso é, você tendo disciplina, você chega na hora certa, você fala com a pessoa certa, você sabe estudar, tem que dormir cedo, porque amanhã você tem um encontro, um encontro super importante. Você não vai sair para fazer festa hoje e ficar bêbado para amanhã. Não, você vai ter que ter disciplina para isso. Você tem que se preparar para uma apresentação. A disciplina vai contar com isso. Você comentou do seu pai, né? O seu pai foi uma lenda, né? Você acha que o amor ao esporte que vocês tiveram, vocês filhos, foi por ele não ter forçado vocês a querer praticar esse tipo de esporte? Ele era quase que ao contrário da filosofia que ele usava. Por exemplo, se eu entrar num campeonato quando era garoto, vamos dizer, se eu ganhar,
a minha luta, vamos dizer, eu ganhava R$20. Se eu perder, ele me pagava 40. Agora vem como é que funciona isso? Quem é que quer perder? Então ele tentava tirar a pressão de, se você perder, eu te pago mais pra você perder. Mas ninguém quer perder. Eu faço a mesma coisa hoje com meus filhos. Você ganhar, você ganha tanto. Você perder, você ganha mais. Eu não quero perder, ninguém quer perder. Então você usa a mesma estratégia do seu pai, juntamente com seus filhos, os alunos também? Com os alunos para tirar a pressão. O negócio não é... O jiu-jitsu te dá autoconfiança. Mas às vezes a pessoa, ele sozinho na cabeça, bota tanta pressão nele mesmo, como uma pessoa que diz que tem medo. Medo de quê? O medo não existe. O medo é um produto da tua imaginação. E por que a sua academia, né? Por que você acha que a sua academia foi uma das mais no sucesso assim, das artes marciais? Qual que é o segredo de atingir esse sucesso todo? É saber ensinar. Saber ensinar, saber lidar com o público. Aí vem aquela questão da disciplina. Tá com o kimono sempre limpo, não chegar lá e tá uma bagunça, a academia suja. Chega antes. Por exemplo, na academia tem aula de 8, 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. Aí começava de novo às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde até às 9 horas da noite. Nesse intervalo, no meio do dia e no final da noite, limpasse a academia inteira. Tá sempre bonitinha, sempre limpo, kimono lavado, sempre no horário. Disciplina. Disciplina constante, né? Para finalizar, assim, qual que é a lição de vida, a sua lição de vida? Cara, tudo é possível. Me diz o que é impossível que eu te provo errado. Mas aí para isso tem que ter... Eu sou paciente e persistente. Tem que ter disciplina. Igual aquela história. Não adianta você ser o cara mais casca grossa, ser o mais talentoso, que isso um dia acaba. E as dicas para quem está começando as artes marciais? Tem que treinar. Você tem não só arte marcial, mas em tudo. Qualquer tipo de esporte ou o que você está fazendo, você tem que praticar aquilo. Não adianta a primeira coisa a ganhar, vamos dizer, numa luta ou num jogo, ou em qualquer coisa, você não falar um idioma, você tem que saber o que está fazendo. Se você não sabe, você não tem o que fazer dentro do campo. Vai fazer o que no campo? Você não sabe jogar basquete, não sabe nadar, vai pular na piscina. A segunda, você tem que ter gás, tem que ter o endurance, o gás, tem que ter, não adianta você, tem que ter a gasolina, poder correr bastante, poder fazer, não adianta você ter um carro super potente sem gasolina. O teu vizinho com a lambreta vai mais longe que você. A terceira coisa que vem é a força. Muita gente às vezes compensa com a força, tem um físico, tem uma força, mas não sabe o que está fazendo. Imagina você ser o melhor jogador de futebol sem gás. Às vezes você sabe, mas não tem gás. Tem a força, sabe, mas não tem o gás. Então você não consegue correr 5 minutos, você pede para sair de campo. Que jogador é esse? Então você tem que saber jogar futebol. Vou dar um exemplo do futebol que estamos no Brasil. Você tem que saber jogar, você tem que ter o gás para poder correr os 90 minutos e depois tem que ter a força. Não adianta você ser o mais forte, não adianta. Obrigada, Royce. Essa foi a entrevista então com Royce Gracie, o tricampeão mundial do UFC. Agora faremos um rápido intervalo e no próximo bloco acompanhe mais entrevistas realizadas com os palestrantes da Expogestão e uma conversa sobre direito do consumidor com um advogado. Você sabia que é importante conhecer seus pés e ter o acompanhamento de um podólogo? Clínica Saúde dos Pés, especializada na avaliação do pé diabético, do idoso, gestantes e crianças. O atendimento consiste em avaliação dos pés, da pisada e do calçado. Tratamento para unhas encravadas, com micose, calos e pele ressecada. Temos estacionamento próprio e ambiente climatizado. Agende sua consulta. Saúde dos Pés, com Rosângela Schwartz.
Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. Estamos de volta e hoje quem responde às perguntas sobre os direitos do consumidor relacionados às situações do dia a dia é o Dr. Felipe Meyer. Saiba o que é seu e por direito na entrevista. Quais os cuidados para uma compra online? Primeiramente, você deve verificar o site, se há reclamações no cadastro do PROCON do Estado, município. Posteriormente, é sempre bom guardar os dados da compra, verificar se há sede física da empresa, assim como o cadastro no CNPJ, e sempre exigir a nota fiscal. O que fazer quando você vê o preço do produto na etiqueta e quando vai efetuar o pagamento, o atendente do local fala que aquele produto, o preço foi colocado errado e eles acabam aumentando o valor? A loja não pode fazer esse tipo de atitude porque, havendo discrepância entre o preço da etiqueta e o preço cobrado pelo vendedor, deve prevalecer sempre aquele menor. E você deve reclamar com o vendedor e se ele não aceitar fazer a troca, vender o produto pelo preço que está na etiqueta, você deve reclamar para o PROCON. E, posteriormente, se não surgir nenhum efeito, buscar uma assessoria jurídica. Você comprou um produto pela internet e a loja não quer efetuar a troca, alegando que aquele produto não tem problemas. O que deve ser feito? Nesse caso, a loja deve efetuar a troca e o Código de Defesa do Consumidor ele regulamenta 3 alternativas para o cliente nessa hipótese, que seria a troca, a devolução do dinheiro pela loja ou o conserto pela loja em alguns dias. O cliente deve se ater bastante ao prazo para fazer esse requerimento para a loja, que seria de 30 dias para bens não duráveis, como a maquiagem, e 90 dias para bens duráveis, como um celular ou um eletrodoméstico. Entretanto, se o vício for oculto, e o prazo será o mesmo, só que ele se contará a partir do descobrimento do vício. Comprar na promoção e não ter troca, é certo? Nesse caso, a loja não pode fazer uma diferenciação entre o produto que está na promoção e o que não está na promoção. Se a loja optar pela política de troca, ela deve efetuar a troca de todos os produtos. E se ela não optar por essa política, ela deve primeiramente informar o cliente desde o início da transação, que seria a compra e venda, sob pena de infringir em crime do Código de Defesa do Consumidor. É permitido o corte ou a redução da velocidade da internet pelas operadoras? As operadoras de telefonia recentemente elas foram proibidas de efetuar esse corte da internet após o fim do pacote da banda. Entretanto, como manobra, elas vêm reduzindo a velocidade da internet após esse fim. Só que elas não poderiam fazer isso porque isso contraria o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que elas estariam alterando um contrato de adesão sem a prévia anuência do contratante, que é o cliente. E os PROCONs dos estados eles vêm discutindo isso em ações civis públicas para tentar pacificar o entendimento que as operadoras não poderiam nem cortar a internet após a banda e nem reduzir a velocidade. É permitido mensagens de propaganda pela operadora sem autorização do cliente? O que deve ser feito nessa situação? Primeiramente, a gente deve diferenciar o SMS corporativo e o próprio spam. O SMS corporativo ele é permitido e utilizado pelas operadoras de telefonia, bancos, como, por exemplo, uma mensagem que você recebe do banco informando o seu saldo da sua conta. Já os spam, eles geralmente são enviados pelas chipeiras, que são empresas irregulares voltadas para essa atividade de envio de mensagens. Entretanto, ele deve respeitar um código de conduta. Dessa forma, ele não poderá enviar mensagens durante a madrugada. E para finalizar,
mesmo sendo SMS corporativo, se o cliente não desejar mais receber esse tipo de mensagem, basta ele ligar para operadora de telefonia e pedir para cancelar esse tipo de serviço. Se uma pessoa ela recebe um cartão de crédito sem efetuar o pedido, o que ela deve fazer? É vedado ao fornecedor de produto ou prestador de serviço enviar ou prestar qualquer tipo de serviço ao cliente sem solicitação prévia deste. Dessa forma, o banco que envia um cartão de crédito para o cliente, mesmo que bloqueado, é prática abusiva, considerado pelo Código de Defesa do Consumidor e passível de dano moral. Quais são os direitos de um cidadão em relação à espera na fila dos bancos? A espera na fila do banco, aqui em Joinville, é regulamentada por lei municipal. Ela deve decorrer da negligência do banco, como, por exemplo, na falta de funcionários. O tempo é de 15 minutos para dias normais e 30 minutos para vésperas de feriado ou após o feriado. O cliente, havendo essa demora no atendimento, ele deve pegar o seu ticket de senha, ir até o Procon. A primeira notificação que o Procon receber do banco, ele vai proceder a uma multa para o banco de advertência. Após 4 notificações, o banco poderá ter seu alvará cassado. O cliente ainda, se o tempo se exceder demais esse regulamentado pela lei, ele pode procurar um advogado que poderá tentar pedir um dano moral. E as dicas finais? Primeiramente, mais importante é sempre exigir a nota fiscal e sempre guardar, porque ela vai ser a única prova que você comprou naquele estabelecimento, a data e horário da compra. Sempre que for assinar um contrato, sempre ler ele por inteiro. Se houver alguma dúvida, tentar perguntar para outra parte para tentar esclarecer. E ainda, é sempre bom o cliente levar o contrato antes de assinar para algum advogado para que ele possa analisar e verificar se há por exemplo, uma espécie de cláusula abusiva. A seguir, motivos para você empreender em Joinville e tudo sobre como aumentar as vendas e fidelizar clientes com o uso da internet. Já estamos de volta. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. Se você é empresário ou conhece alguma empresa que está precisando de mais visibilidade, faça como os parceiros do programa Você Sabe Fazer. Entre em contato conosco através do e-mail contato@vocêsabefazer.com.br. Programa Você Sabe Fazer. Oferecimento Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina. Com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. Estamos de volta. E agora que você vai acompanhar a entrevista sobre por que empreender em Joinville. Veja os motivos. Cláudio, então quais são os motivos para empreender em Joinville? Olá, empreender em Joinville é necessário e tem alguns elementos que são importantes. Educação de qualidade, mão de obra excelente, nós temos vários portos próximos a Joinville. Esses são os 3 fatores decisivos para que as empresas ou para que as pessoas queiram empreender ou possam empreender na cidade. É um município polo de uma região imensa, de uma região importante do sul do país, o 3º município mais rico de todo o sul brasileiro, e que com certeza empreender em Joinville significa gerar mais riqueza e coletivamente permitir o desenvolvimento de toda a região. Como que está o cenário atualmente e como que ficará daqui a alguns anos? O cenário econômico é dos piores esse ano. O PIB deve descer 1,2 em relação ao ano passado. O desemprego já está em 7,4 e deve aumentar também. A inflação não sai por menos de 8, 8,5 com certeza nesse ano. A riqueza do país está menor.
E 2016, ainda até metade do próximo ano, deverá ser semelhante. A crise é uma necessidade de superação, as pessoas devem consumir menos e naturalmente se precaver em relação à possibilidade da perca do emprego. Mas a partir de 2016 em diante, junho, julho em diante, eu acredito que a grande parte dos problemas deverão estar mais equacionados. Por isso o ajuste fiscal que o governo federal está fazendo, ou tentando, e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, tem uma batalha grande no Congresso Nacional. Aprovar as desonerações que empresas sempre foram beneficiadas nos últimos 10 anos, e também promover uns ajustes importantes em relação a benefícios como seguro-desemprego e pensão por morte. São batalhas importantes e que lá, se o governo vencer, haverá a possibilidade de caminharmos adiante de maneira melhor. E em sua opinião, assim, o que você acha que mudou de antes para cá? Mudou o conhecimento e a percepção de que estamos num ano difícil, de que o governo compreendeu de que precisa fazer cortes profundos na própria carne. Diminuir ministérios é uma necessidade, fazer cortes de custeio é uma necessidade, e até está bancando algumas despesas mais sérias, como 69,9 bilhões de reais na questão da infraestrutura e da própria educação. Não é pouco, é necessário. O que o empreendedor ele precisa saber antes de escolher um local? O empreendedor tem que ter vocação para empreendedor, conhecer bem a atividade que quer exercer, estudar frequentemente, não cansar nunca, trabalhar mais do que a média das pessoas e evoluir naquilo que realmente ele gosta, daquilo que ele é capaz de fazer bem. Joinville é uma cidade empreendedora e deve permanecer assim, com muitos jovens chegando ao mercado de trabalho, outros perdendo seus empregos em empresas e fazendo negócios próprios. E suas dicas finais? As pessoas precisam aprender a olhar à volta, e a enxergar oportunidades e aprender a enxergar oportunidades naquilo que parece invisível ou aparentemente inútil. Olhar à volta e compreender que as oportunidades e a inovação está nas circunstâncias aparentemente pouco percebidas. E claro, estudar e enxergar também de que a opção de desenvolvimento coletivo e pessoal passa por mais instrução ou por mais percepção de que o ensino e a educação são valores essenciais ao desenvolvimento pessoal e de uma sociedade. Conversa com um diretor executivo, você vai saber mais sobre como ampliar as vendas e fidelizar o cliente com o uso da internet. Assista agora! Alberto, então como fidelizar os clientes e ampliar as vendas com o uso da internet? Então, na verdade, a internet tem uma série de ferramentas que permite fazer esse processo. Na verdade, o que a gente sempre frisa e destaca é que a gente precisa conhecer o público-alvo, interagir com ele pelos vários meios que a internet possibilita, mídias sociais, buscas, blogs, e cativar esse cliente para que ele, de forma efetiva, entre no site e depois faça a conversão. Seja essa conversão uma compra pelo e-commerce ou um contato, no caso de um site institucional de uma indústria. E essas são as estratégias e ferramentas, então, que são utilizadas? De forma bem resumida, são essas estratégias. Claro que a gente cada empresa tem o seu perfil e cada perfil tem um público-alvo. E cada público-alvo usa de forma mais evidente determinadas ferramentas. Alguns estão mais nas mídias sociais, outros estão mais nos buscadores, algumas mais procurando conteúdo relevante em blog. Então é importante o cliente primeiro, a empresa primeiro identificar aonde está o cliente e como ele se comporta, e depois atuar de forma forte para impactar esse cliente. Existe alguma diferença em fidelizar o cliente na internet ou não, fora dela? Sim, existe uma diferença. A internet possibilita a automação de muitos processos. No caso do e-mail marketing, eu consigo agendar e-mail marketing de forma recorrente na data de aniversário do cliente, por exemplo. E eu consigo trabalhar com dados variados. Eu posso chamar esse cliente, apesar da minha arte ou do meu e-mail ser algo padronizado, consigo chamá-lo pelo nome, eu consigo saber onde ele mora e citar isso em algum lugar, eu consigo saber muitas informações do perfil desse cliente e aproveitar a automação da internet para que eu seja mais próximo e mais presente. No mundo offline, vamos dizer assim, esse esforço quase todo é humano. Eu tenho que realmente puxar um telefone, ligar para o cliente para conseguir me fazer presente ou fazer uma visita. Na internet não, eu consigo o apoio das ferramentas para me colocar presente sempre. E outra, não só me colocar presente, mas estar na frente desse cliente no momento que ele está me procurando.
o que eu acho que é mais efetivo ainda, entende? Eu estou buscando determinado produto e apareço para esse usuário. Eu tenho um perfil daquela empresa e aí aquela mídia me impacta de alguma forma. Então funciona muito melhor. E qual que é o erro mais comum que você vê assim? O erro mais comum que as empresas em geral cometem, tá? É dar pouca importância para o site, para a presença digital na internet. O site é o primeiro passo e as empresas subestimam muito o poder de um site. Então eu não tenho duas chances na internet de causar uma primeira impressão, entendeu? Ou uma boa primeira impressão. Então, e o pessoal não entende o tamanho, o universo que está tendo nesse ecossistema que é a internet. Então hoje, eu não sei qual é o comportamento teu, por exemplo, ou de outros usuários, mas ninguém mais procura numa lista telefônica um determinado telefone, sabe? As listas estão servindo para sabores de pizza, olha lá. Então, tá todo mundo no Google buscando os clientes, entende? Então é importante que quando o cliente me encontre, que eu esteja lá presente de forma efetiva e não de forma a sair do branco, entende? Sem estratégia. Em sua opinião, assim, como que você vê o cenário futuramente? Eu acho que é dos mais otimistas. A gente até no próprio workshop apresentou alguns gráficos que mostram que a internet continua crescendo mesmo em anos de recessão. A gente continua tendo um crescimento expressivo. Ano passado foi um exemplo. O Brasil cresceu 0,1% de PIB, né? E a internet teve um crescimento, o e-commerce, que são as vendas online, teve um crescimento acima de 30%. Então é um contraste, muitos setores reclamando da vida, da situação econômica do Brasil e o setor da internet comemorando o resultado. Então é bom os empresários começarem a entender melhor isso, sabe? Quais são as suas dicas, então, para fazer uma campanha de sucesso na internet? Olha, o primeiro passo é procurar informação. Eu acho que é fundamental a pessoa saber onde é que ela está pisando. Seja através de uma agência ou mesmo através de vídeos tutoriais. Enfim, ela tem que garimpar a informação. Trabalhar com critério. Eu acho que é o fundamental. A edição do programa Você Sabe Fazer está acabando. Você viu a primeira edição do quadro Beleza em Foco com a primeira transformação? Se você também quer participar e quer mudar o seu visual, aproveite esta oportunidade. Para participar e assistir o vídeo, basta acessar o site www.vocêsabefazer.com.br. Todo mês teremos uma vencedora. Agora eu me despeço e no domingo que vem tem mais programa Você Sabe Fazer, às 14h30. Até lá. Tchau! Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. E Itagrés Revestimentos Cerâmicos. O seu negócio ainda não tem vídeo? O vídeo é uma das ferramentas mais eficazes de comunicação. Com eles, os receptores absorvem até 95% da mensagem recebida. Nossos vídeos destacam você da concorrência, dão mais exposição à sua marca e seu site tem mais chance de aparecer na página do Google. Comece agora! Nós somos especialistas em criar vídeos. Entre em contato conosco. KM Produções Audiovisuais.